Um milionário encontrou um menino de rua dormindo no sofá de sua mansão. Não acreditou no que viu. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Gaeltier Vasconcelos era o tipo de homem que não acreditava em coincidências. Com um império de negócios construído com suas próprias mãos e uma mente afiada como uma lâmina, ele tinha tudo o que um homem poderia querer: fama, dinheiro, poder e uma vida que muitos consideravam invejável. Mas, naquela tarde quente de verão, ao retornar da sua viagem de negócios, ele encontrou algo que não só desafiava tudo o que ele conhecia, como também mexia com algo muito mais profundo e inexplicável dentro de si. Quando entrou na enorme mansão no Rio de Janeiro, o aroma de madeira e sofisticação ainda preenchia o ar. O tapete vermelho sob os pés e o brilho das esculturas e quadros de valor inestimável o saudavam como sempre faziam. No entanto, havia algo diferente naquela noite. Algo fora do lugar. Ele ouviu um barulho suave vindo da sala principal e, ao se aproximar, ficou parado na porta, sem saber como reagir. No centro de seu luxuoso sofá de veludo, um menino de rua dormia profundamente. O garoto estava enrolado em um cobertor surrado, seus cabelos sujos e desordenados, como se o mundo tivesse passado por cima dele sem se importar. Mas algo nos olhos daquele garoto, aqueles olhos profundos e insondáveis, pareciam contar uma história diferente. Gaeltier parou, perplexo, seus olhos fixados no rosto do menino. Ele nunca tinha visto aquele garoto antes, e ainda assim, havia algo tão familiar, como se já tivesse o conhecido de alguma outra vida. Como ele entrou aqui? Como ele chegou até sua casa? As perguntas começaram a surgir como um turbilhão, mas uma sensação de déjà vu tomou conta dele. Era como se ele estivesse revivendo um momento do passado, algo que não se podia explicar. O coração de Gaeltier bateu mais rápido enquanto ele observava o menino dormindo. Ele se aproximou lentamente, e um arrepio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? Ele estava sendo tocado por algo que não entendia, mas que o atraía de maneira irresistível. Despertado por uma sensação inexplicável, Gaeltier não sabia o que fazer. Como aquele menino, tão longe do seu mundo de luxo, poderia estar ali, naquele sofá de sua mansão? E por que, diante de tanta segurança e poder, ele sentia uma conexão tão estranha e inexplicável com ele? O silêncio na sala era profundo, como se o tempo tivesse parado. O menino, Zemir, nem sequer percebeu a presença de Gaeltier. Mas o empresário não conseguia desviar os olhos dele. Algo o atraía. Ele sentiu que aquela imagem era mais do que uma simples coincidência. Era um mistério aguardando para ser resolvido. Em um impulso, Gaeltier decidiu acordar o menino. Ele se aproximou, a mão hesitante estendendo-se para tocá-lo, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o garoto despertou lentamente, seus olhos se abrindo com uma calma inquietante. Quando seus olhares se cruzaram, Gaeltier sentiu um calafrio tomar conta de sua pele. Não era apenas uma troca de olhares qualquer. Algo havia acontecido naquele momento, algo que ele não poderia entender. "Quem é você?" Gaeltier perguntou, tentando manter a compostura, mas a ansiedade em sua voz era evidente. Zemir o olhou com serenidade, mas suas palavras foram simples e diretas. "Não sei, senhor. Só estava cansado." A resposta era vaga, mas ao mesmo tempo, havia algo em sua voz que sugeria que ele estava escondendo mais do que deixava transparecer. Gaeltier ficou em silêncio por um instante, tentando processar o que estava acontecendo. Ele sabia que aquele encontro não era por acaso. Havia algo mais, algo profundo e misterioso sobre aquele menino. Ele não podia simplesmente ignorar aquilo. Havia uma conexão que ele não conseguia explicar, como se o destino estivesse lhe mostrando um caminho que ele não sabia que precisava seguir. "Você não tem onde ficar?" Gaeltier perguntou, a expressão em seu rosto misturando dúvida e curiosidade. Ele não sabia por que estava oferecendo ajuda a alguém tão distante de seu mundo. Mas o que sentia não era raiva, nem desprezo. Era algo diferente. Algo importante. Zemir, ainda com os olhos fixos no empresário, respondeu com um suspiro: "Eu não tenho para onde ir." Seus olhos brilharam de uma maneira que Gaeltier não conseguiu ignorar, como se o garoto estivesse pedindo algo mais do que apenas um teto para se abrigar. Gaeltier ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras.
Ele estava diante de algo que não poderia ser explicado de forma racional. O menino de rua, aquele estranho garoto, estava mexendo com suas emoções e seus pensamentos de uma maneira que ele nunca tinha experimentado. Mas ele não podia ignorar aquilo. Algo dentro dele sabia que ele tinha que descobrir a verdade. Você pode ficar aqui, por enquanto, Gaeltier disse, com um suspiro pesado. Mas preciso entender o que está acontecendo. Quem é você, garoto? E como você entrou aqui? Zemir olhou para ele com um sorriso tímido, como se estivesse prestes a revelar algo que Gaeltier jamais imaginaria. Mas antes que ele pudesse dizer mais, o silêncio da sala foi interrompido por um som distante, como um sussurro do passado. A verdade estava à espreita. E Gaeltier não sabia, mas estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. A noite caía lentamente sobre o Rio de Janeiro, e o som das ondas batendo na praia distante era abafado pelo silêncio desconcertante da mansão de Gaeltier. O empresário não conseguia tirar os olhos de Zemir, que agora estava sentado à mesa de jantar, com um prato simples diante de si. A cena era tão absurda quanto intrigante. Um menino de rua, com roupas gastas e uma vida difícil marcada pelo abandono, sentado à mesa de um dos homens mais ricos do Brasil, em uma mansão luxuosa que representava todo o poder e status da alta sociedade. Como aquilo era possível? Gaeltier não podia negar o que sentia. Não era apenas curiosidade ou compaixão. Era algo mais forte, algo que o fazia questionar sua própria existência, suas crenças e até mesmo o que ele sabia sobre a vida. Aquela sensação de déjà vu que o acometia sempre que olhava para o garoto não era normal. Havia algo mais ali, algo inexplicável. Um vínculo invisível que ia além da simples empatia. Você nunca me contou como entrou aqui, Gaeltier disse, quebrando o silêncio que pairava entre eles. Sua voz estava séria, mas sem hostilidade. Ele não sabia o que pensava sobre aquele garoto. Talvez fosse apenas uma sensação passageira, uma história de coincidências. Ou talvez fosse algo que ele precisava entender. Algo importante. Zemir, que estava olhando para o prato sem muita expressão, levantou os olhos lentamente. Havia algo de enigmático naquele olhar, algo que fazia Gaeltier sentir que o menino sabia mais do que estava disposto a revelar. Eu não sei como cheguei aqui, respondeu Zemir com um tom quase triste. Eu só acordei aqui. Sua voz estava baixa, quase sussurrando, como se temesse dizer mais do que aquilo. Não me lembro de nada. Só sei que estava perdido. Gaeltier sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras. Perdido. Isso era algo que ele conhecia muito bem. Ele também se sentia perdido, embora tivesse tudo o que o mundo poderia oferecer. Dinheiro, poder, influência. Mas, no fundo, ele sentia um vazio dentro de si, algo que não podia ser preenchido com as riquezas que acumulava. Ele se inclinou para a frente, fitando os olhos do garoto. Mas você não entrou por acaso. Não pode ser só isso. Você tem algo em você que eu não entendo. Gaeltier não sabia exatamente o que estava dizendo, mas as palavras saíam com uma urgência que ele não podia controlar. Eu sinto que já te conheço de algum lugar, Zemir. O garoto olhou para ele com um leve sorriso, mas não disse nada. Sua expressão era enigmática, como se estivesse avaliando a reação de Gaeltier. Havia algo nos olhos de Zemir que parecia contar uma história secreta, uma história que não estava pronta para ser revelada. Algo que Gaeltier precisava descobrir. Algo que mudaria sua vida para sempre. Você pode ficar aqui até descobrir o que está acontecendo, Gaeltier continuou, sua voz mais suave agora. Mas eu preciso saber mais sobre você. E você vai ter que me contar tudo. Zemir ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando as palavras do empresário. Finalmente, ele suspirou e, com um gesto hesitante, olhou diretamente para Gaeltier. Você não vai gostar do que vai ouvir, disse o garoto, a voz baixa e tremula. Mas eu preciso te contar a verdade. Gaeltier ficou imóvel. Aquelas palavras, ditas com tanta seriedade, só aumentaram a sensação de mistério que o envolvia. O que aquele garoto tinha para revelar? O que ele sabia sobre Gaeltier? A ansiedade crescia dentro dele, e, ao mesmo tempo,
uma sensação desconcertante de que as respostas poderiam ser muito mais profundas do que ele jamais imaginara. Eu fui abandonado quando era muito pequeno, começou Zemir, sua voz agora mais firme, como se estivesse começando a contar uma história que já conhecia muito bem. Meus pais, eles me deixaram na rua, sem explicação. Eu fui encontrado por um homem chamado Joaquim, um morador de rua que cuidou de mim como se fosse seu próprio filho. O garoto fez uma pausa, como se lembrasse de algo distante. Ele sempre me dizia que havia algo de especial em mim, algo que eu não entendia na época. Gaeltier observava em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele não sabia o que esperava ouvir, mas o que o garoto estava dizendo parecia estar indo na direção certa. Algo no passado de Zemir estava ligado ao seu próprio destino, e isso o intrigava profundamente. Mas, um dia, Joaquim desapareceu, continuou Zemir, a expressão triste. E eu fiquei sozinho. Desde então, minha vida tem sido uma luta para sobreviver. Mas sempre senti que havia algo que me conectava a pessoas importantes. E eu sabia que, de algum jeito, minha vida estava entrelaçada com a sua. O garoto olhou diretamente nos olhos de Gaeltier. Eu só não sabia como. O empresário engoliu em seco. Aquelas palavras foram como um choque. Uma revelação que ele não estava preparado para ouvir. Ele olhou para Zemir, agora com uma intensidade renovada. Entrelaçada com a minha? Como assim? Zemir hesitou por um momento, mas, como se sentisse que o momento de revelações tinha chegado, ele finalmente disse: Eu não sou apenas um menino de rua, Gaeltier. O que você não sabe é que nós dois já nos encontramos antes. Muito antes de você me encontrar aqui. O que está acontecendo agora, essa conexão, ela não é por acaso. Gaeltier sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Ele olhou para o garoto, mas algo dentro de si já sabia que essa era a chave para tudo o que estava prestes a acontecer. Aquela história, aquele menino, tinham algo a ver com seu passado, algo que ele nunca poderia ter imaginado. Quem é você realmente, Zemir? Gaeltier perguntou, a tensão no ar quase palpável. O que você sabe sobre mim? Zemir sorriu de forma misteriosa, seus olhos brilhando de uma forma que Gaeltier nunca tinha visto antes. Você vai descobrir em breve, Gaeltier. Mas esteja preparado. O que você vai aprender vai mudar tudo o que você acredita. Gaeltier Vasconcelos nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão inesperado. O empresário, que sempre teve tudo o que poderia desejar, riqueza, status e poder, estava agora diante de um enigma que desafiava toda a lógica de sua existência. O garoto diante dele, Zemir, parecia carregar em si não apenas o peso da rua e do abandono, mas também uma verdade profundamente ligada ao próprio Gaeltier, algo que ele não conseguia compreender. E o pior, parecia que essa verdade estava prestes a ser revelada, e ele não sabia se estava preparado para encará-la. Você tem que me contar o que está acontecendo, Zemir, Gaeltier disse, a voz tensa e ansiosa. Ele estava tentando entender, tentando fazer sentido do que o garoto estava dizendo, mas a sensação de que algo estava fora de seu controle o deixava inquieto. Era como se a chave para sua própria existência estivesse escondida ali, diante dele, nos olhos daquele menino. Zemir olhou para ele com um ar sério, e então se levantou lentamente. Ele se aproximou da janela, como se quisesse observar algo lá fora, talvez procurando palavras ou simplesmente buscando coragem. Gaeltier, por sua vez, se levantou e foi até ele, ficando ao seu lado, aguardando o que estava por vir. Você realmente quer saber, Gaeltier? O tom de Zemir era grave, quase desafiante. Porque o que vou te contar vai virar tudo de cabeça para baixo. Vai mudar o que você acredita sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre o que significa ter tudo e, ainda assim, se sentir vazio. Gaeltier sentiu um calafrio. Ele sabia que o garoto estava falando a sério. A tensão no ar estava densa, e algo lhe dizia que aquela conversa não seria como todas as outras. Havia algo místico, quase sobrenatural, naquela situação. Sim, Gaeltier respondeu com firmeza, decidindo que não iria recuar. Me conte. Eu preciso entender. Zemir suspirou, olhando para as luzes da cidade lá fora. As palavras pareciam pesar em sua garganta, como se ele estivesse prestes a abrir uma porta que não poderia mais ser fechada. Então,
Ele começou a falar, devagar, com cuidado. Quando eu era muito pequeno, mais novo do que eu me lembro, um homem apareceu na minha vida, disse Zemir. Ele se chamava Joaquim, e ele me encontrou nas ruas do Rio de Janeiro, sozinho, com fome, sem um lugar para dormir. Ele me acolheu e me ensinou tudo o que eu sei. Ele sempre me dizia que eu não era apenas uma criança qualquer, que havia algo em mim que o fazia ser diferente. Ele dizia que eu era destinado a algo maior, mas não sabia exatamente o que. Gaeltier se virou para o garoto, surpreso. Joaquim? Mas, ele, quem é ele? O que tem a ver com você? Comigo? Zemir continuou, sem se distrair. Joaquim me dizia que eu tinha um destino que envolvia você, Gaeltier. Que, de alguma forma, você e eu já tínhamos nos encontrado antes, em um momento muito distante. Eu nunca entendi isso, mas sempre senti que havia algo de verdadeiro nas palavras dele. Algo em minha alma dizia que havia uma conexão entre nós. Gaeltier sentiu um golpe de incredulidade. Eu nunca conheci um Joaquim, e nunca ouvi falar de você antes. Como pode ser possível? Zemir olhou para ele, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia estar além de sua idade. Eu sei que isso parece loucura, Gaeltier, mas é verdade. Joaquim dizia que você estava destinado a me encontrar, para mudar algo muito maior do que você pode imaginar. Ele me falou sobre um encontro que vocês dois teriam, algo que, quando acontecesse, ia mudar o curso de tudo. A cada palavra de Zemir, a sensação de mistério em torno da situação só aumentava. Gaeltier se sentia como se estivesse sendo puxado para um abismo de descobertas que ele não estava preparado para enfrentar. Mas, isso não faz sentido. Eu sou um empresário, não acredito nessas coisas. Não posso acreditar nisso. A voz de Gaeltier soava desorientada, como se ele estivesse tentando se agarrar à sua lógica, à sua visão racional do mundo. Por que eu? O que há em mim que faria você e Joaquim me procurarem? Zemir finalmente se virou para ele, com os olhos fixos nos de Gaeltier. A resposta está em algo que você esqueceu, Gaeltier. Algo que está enterrado tão profundamente em seu passado que você nunca imaginou que poderia ser a chave para tudo o que está acontecendo agora. O silêncio pairou por um instante. Gaeltier engoliu em seco. Ele sabia que aquilo estava se tornando muito maior do que ele imaginava, e uma parte dele não queria seguir adiante. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade avassaladora o puxava, como se ele tivesse que entender, tivesse que descobrir o que estava por trás daquela revelação. Você me conhece de algum outro lugar? Gaeltier perguntou, sentindo o peso da pergunta em sua boca. Eu não me lembro de você, mas você parece saber mais sobre mim do que qualquer um. Zemir suspirou, e foi como se ele tivesse decidido que o momento da revelação havia chegado. Ele deu um passo em direção a Gaeltier, sua expressão séria, mas cheia de uma tristeza que Gaeltier não conseguiu compreender. Sim, eu te conheço. E você também me conhece, Gaeltier. De outra vida. Mas eu preciso que você acredite em mim. Porque o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. E a resposta está dentro de você. Você foi quem me trouxe até aqui, sem saber. Você é a chave para o que vai acontecer a seguir. Gaeltier sentiu um nó no estômago. O que o garoto estava dizendo parecia impossível, surreal. Mas algo dentro dele, algo profundo, lhe dizia que talvez fosse verdade. Que talvez Zemir tivesse razão. Que ele, de alguma forma, era parte de algo muito maior. Eu preciso saber mais, Gaeltier disse, agora com uma urgência que não havia antes. Me diga tudo. Não me faça esperar mais. Zemir respirou fundo, parecendo que ia revelar a última peça do quebra-cabeça. Ele olhou profundamente nos olhos de Gaeltier e, em um suspiro, disse: Você está prestes a descobrir que sua vida, tudo o que você pensa saber sobre si mesmo, é uma mentira. E que, quando tudo for revelado, nada será o que parece ser. O peso dessas palavras caiu sobre Gaeltier como uma onda avassaladora. Ele sabia que não havia mais volta. A verdade estava prestes a ser revelada. Gaeltier Vasconcelos sentiu o peso das palavras de Zemir ecoando em sua mente. A cada segundo, a pressão aumentava,
e ele não conseguia mais se agarrar à racionalidade que sempre o guiara. O garoto de rua, que se encontrara em sua mansão por um acaso, parecia saber mais sobre a sua vida do que ele mesmo. Mais estranho ainda era o fato de que tudo o que ele ouvira até agora não fazia o menor sentido, mas, de alguma forma, ele sentia que algo se encaixava. Zemir havia mencionado uma outra vida, um passado que Gaeltier nunca soubera que possuía. Era como se ele estivesse sendo empurrado para um abismo de descobertas que o levariam a questionar sua própria identidade, suas escolhas e até mesmo seu propósito na vida. Eu não sei o que dizer, Gaeltier murmurou, sem saber se estava pronto para a próxima revelação. Seu coração batia forte no peito, e sua respiração estava mais acelerada. Eu sou um homem de negócios. O que isso tudo tem a ver comigo? Zemir olhou para ele, seus olhos penetrantes e misteriosos, como se já soubesse o que Gaeltier estava pensando. Não é apenas sobre quem você é hoje, Gaeltier. É sobre quem você foi antes. E como tudo está conectado. O que você está prestes a descobrir vai mudar sua vida, te forçar a encarar uma verdade que você evitou por muito tempo. Gaeltier sentiu um frio percorrendo sua espinha. O garoto parecia tão convicto, tão seguro de suas palavras, e isso fazia sentir-se desconfortável. Ele era um homem que controlava seu destino, suas decisões. Nada nunca o pegara de surpresa. Até agora. Eu não entendo, Gaeltier tentou, mais uma vez, buscar algum tipo de explicação que fosse lógica. Como isso tudo pode ter algo a ver comigo? Eu sou apenas um empresário, Zemir. Como poderia ter qualquer tipo de ligação com você, um garoto de rua? Zemir suspirou e se afastou um pouco de Gaeltier, caminhando até a janela. Ele olhou para a cidade, e Gaeltier pôde ver que ele estava em profunda reflexão. O garoto parecia estar se preparando para dizer algo muito importante, algo que ele sabia que poderia mudar tudo. Eu sei que você não entende, Gaeltier, mas você vai entender. Porque, assim como eu, você carrega uma marca. Uma marca que vem de um passado que você apagou da sua memória. Algo que você fez, ou algo que você foi, está prestes a ser revelado. Eu sou parte disso. E você, Gaeltier, vai precisar de mim para entender o que está acontecendo. Gaeltier olhou para Zemir com mais intensidade. As palavras do garoto estavam começando a se entrelaçar com algo que ele havia tentado esquecer por anos. Um medo profundo começou a crescer dentro dele, algo que o fazia querer fugir daquela conversa, daquelas revelações. Mas ele não podia. Havia algo ali que não o deixava parar de ouvir. Você está dizendo que eu vivi uma vida antes dessa? Algo que eu não lembro? Gaeltier perguntou, com a voz quase falha. Zemir se virou para ele, e a expressão de seus olhos parecia mais profunda do que antes. Sim. E você não vai gostar do que vai descobrir. Porque a vida que você vive hoje foi construída em mentiras, Gaeltier. A sua riqueza, a sua fortuna, tudo isso está ligado a um passado obscuro que você tentou enterrar. Mas você não pode fugir para sempre. Gaeltier sentiu um golpe de tensão. Aquelas palavras estavam se tornando um peso cada vez mais difícil de carregar. Ele não sabia o que era pior, o medo do desconhecido ou a sensação de que algo estava se revelando sobre ele que ele não queria enfrentar. Eu não entendo. Eu fui um bom homem. Eu lutei para chegar até aqui, Gaeltier disse, tentando encontrar uma justificativa para a vida que ele havia levado. Sempre fiz o certo. Zemir olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e compreensão. A questão não é se você foi bom ou não, Gaeltier. A questão é o que você fez para alcançar o que tem hoje. E o que você vai descobrir vai te forçar a encarar a verdade que você tanto teme. Por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. Gaeltier sentiu como se estivesse flutuando entre o que ele sabia e o que estava prestes a descobrir. Ele não sabia o que esperar, mas sua intuição estava gritando para ele que algo estava muito errado. Ele olhou para Zemir, com um misto de desespero e raiva crescendo dentro dele. Eu não quero ouvir mais, Gaeltier disse, levantando-se abruptamente. Isso é loucura. Você está me confundindo, Zemir. Não há verdade nisso. Mas antes que ele pudesse se virar e sair, Zemir falou, com um tom calmo,
mas carregado de um peso profundo. Você acha que está no controle, Gaeltier, mas a verdade é que você nunca esteve. O passado sempre te perseguiu, e o que aconteceu entre nós, o que vai acontecer, já estava escrito. Gaeltier parou de repente. Suas pernas vacilaram e ele se virou para olhar o garoto mais uma vez. O que ele estava dizendo não fazia sentido, mas algo dentro dele o estava forçando a ouvir. Algo profundo, algo visceral. Você vai me ouvir, Gaeltier, porque, de alguma forma, você já me conhece. E essa verdade vai abalar tudo o que você acha que sabe sobre si mesmo. O ar na sala estava mais pesado, e Gaeltier sentiu seu coração bater mais forte. Ele sabia que não poderia mais fugir daquilo. A verdade estava prestes a ser revelada, e ele não tinha mais controle sobre nada. Estou ouvindo, Gaeltier disse, sua voz baixa e cheia de tensão. Zemir respirou fundo e deu um passo à frente, pronto para revelar a verdade que estava prestes a mudar tudo. Há muito tempo, Gaeltier, você foi alguém muito diferente. E o homem que você se tornou, o milionário, o empresário, nada disso foi por acaso. E a resposta para tudo está em mim. Mas você só vai entender quando olhar para dentro de si mesmo. Gaeltier não sabia o que responder. Ele estava paralisado. Sua mente girava, tentando processar tudo o que havia sido dito, mas tudo parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo. A revelação estava começando. E ele não tinha mais como parar. Gaeltier estava sentado na mesa de jantar, os pensamentos se chocando em sua mente como peças de um quebra-cabeça que se recusavam a se encaixar. Zemir, o garoto de rua que havia aparecido de maneira inexplicável em sua mansão, parecia carregar o peso de uma verdade que ele, Gaeltier, não queria ouvir. Mas o garoto estava certo. Ele sentia isso em seus ossos. O que mais ele poderia fazer se não ouvir e tentar entender? O silêncio na casa era quase ensurdecedor. A mansão de Gaeltier, antes o reflexo do seu sucesso, agora parecia uma prisão dourada. Cada canto que ele olhava parecia sussurrar segredos que ele não estava pronto para enfrentar. As palavras de Zemir estavam gravadas em sua mente. Você não pode fugir do seu passado, Gaeltier. O que ele não entendia era porque o garoto estava tão convencido de que o passado de Gaeltier tinha algo a ver com ele, com eles. Gaeltier nunca se importara com as origens do que ele havia se tornado. O foco sempre fora o presente, o sucesso, a construção de sua fortuna. Ele fizera o que fosse necessário para chegar onde estava, e não se importava com o que ficará para trás. Mas agora, de alguma forma, aquilo parecia ser mais importante do que qualquer contrato ou reunião de negócios. Zemir havia mencionado algo que parecia impossível, um vínculo entre eles, uma conexão que transcendia o acaso. Um fio invisível que os unia. Gaeltier, no entanto, se sentia perdido. Ele nunca soubera de um passado sombrio, nada que justificasse o mistério que Zemir carregava. Afinal, o que poderia ser tão grave a ponto de mudar sua vida inteira? Ele era apenas um empresário, alguém que tomava decisões frias e racionais, sem espaço para dúvida ou arrependimento. Sem mais delongas, ele se levantou da mesa e se dirigiu até o escritório. A necessidade de entender o que estava acontecendo, de esclarecer as coisas, estava além de sua capacidade de resistência. O que Zemir dissera precisava ser investigado, e ele não podia esperar mais. Tinha que saber a verdade. Mas qual verdade era essa? Ao abrir a porta do escritório, Gaeltier viu o reflexo de sua própria imagem no vidro da janela. Ele parecia ser o mesmo homem, mas sentia que algo havia mudado. Algo dentro de si. A constante pressão nos ombros, a sensação de estar sendo observado. Era como se um novo Gaeltier estivesse começando a surgir, e ele não estava pronto para isso. Sentou-se diante de sua mesa e ligou o computador, os dedos hesitando sobre o teclado. O que ele procurava? O que poderia encontrar para esclarecer tudo aquilo? Sua mente estava turvada, ainda lutando para processar a realidade que estava diante dele. Foi quando uma notificação apareceu na tela. O nome de Zemir brilhou em suas mensagens de texto. Sem pensar, Gaeltier clicou e leu as palavras do garoto, que pareciam mais enigmáticas do que nunca. Você se lembra do nome Marcos? Eu sei que você não quer lembrar, mas ele foi a chave para tudo.
Ele é a razão pela qual você nunca vai se sentir completo. Marcos. Gaeltier se afastou da tela, seu corpo rígido. Era um nome que ele conhecia, mas de onde? Tentou puxar na memória, mas tudo estava nebuloso, distante. Ele não conseguia colocar os detalhes juntos, como se algo tivesse apagado essa parte de sua vida. Marcos era algo que seu subconsciente insistia em manter longe de sua mente. Algo que ele preferia não reviver. Gaeltier sempre soubera que existia algo estranho em sua infância, algo que o havia marcado, mas até então nunca tivera coragem de investigar. Ele se levantou abruptamente, a sensação de desespero crescendo dentro de si. Não poderia deixar isso passar. Não poderia viver mais uma semana, um mês, sem entender o que realmente estava acontecendo. Precisava de respostas. Ele precisava saber quem era Marcos, quem ele era para ele e, principalmente, o que isso tinha a ver com Zemir. O celular vibrou novamente. Mais uma mensagem do garoto. Você vai me encontrar onde tudo começou. O lugar que você tem medo de revisitar. Vai doer, Gaeltier. Vai doer, mas você vai precisar disso. Gaeltier sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O lugar que ele tinha medo de revisitar? As palavras de Zemir estavam pesando sobre seus ombros. Havia algo profundo ali, algo que estava sendo revelado aos poucos, mas que ainda estava obscuro. A verdade parecia estar ao alcance de suas mãos, mas ainda coberta por uma névoa espessa. Ele olhou para o relógio. A noite estava caindo e ele sabia que não poderia esperar mais. Não podia mais se esconder. Tomou uma decisão naquele momento. Ele iria sair e procurar respostas, onde quer que elas o levassem. A casa, com sua beleza incomparável e seus luxos, já não significava mais nada. Aquilo era apenas um reflexo de um homem que havia se afastado de quem realmente era. Ele precisava descobrir a verdade, e para isso, teria que enfrentar seu próprio medo. Gaeltier pegou o celular e digitou rapidamente uma mensagem de volta para Zemir. Onde eu te encontro? Zemir respondeu quase instantaneamente, e as palavras que apareceram na tela foram como uma sentença. No lugar onde sua jornada começou. O lugar onde você sempre tentou esquecer. Gaeltier respirou fundo e desligou o celular. Era hora de confrontar o passado. Ele não sabia o que encontrar, mas sentia que estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava. Algo que mudaria sua vida para sempre. O dia amanhecia no Rio de Janeiro, e Gaeltier, ainda com a mente turvada pelas mensagens enigmáticas de Zemir, estava decidido a descobrir a verdade que o garoto tentava revelar. Ele sentia um peso no peito, como se algo muito grande estivesse prestes a acontecer. A jornada de autoconhecimento que ele estava prestes a iniciar seria dolorosa, mas ele sabia que não podia mais viver na ignorância. Precisava entender por que seu destino se cruzara com o de Zemir. Ele deixou sua mansão, um lugar de luxo e conforto, mas que agora parecia vazio e sem vida, como um casulo desconfortável. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. O Rio de Janeiro, com sua energia vibrante, parecia estar em um ritmo completamente diferente do seu. Enquanto as ruas começavam a se encher de vida, Gaeltier sentiu-se como um estranho em sua própria cidade. Era como se o que estivesse para acontecer tivesse o poder de mudar tudo o que ele conhecia, inclusive a forma como via o mundo. A mensagem de Zemir o havia guiado até uma área mais afastada, uma rua nos limites da cidade, onde a riqueza de Ipanema e Leblon cediam espaço à dura realidade das periferias. Gaeltier dirigia o carro com o olhar fixo à frente, o corpo tenso, como se cada movimento do volante o levasse mais perto de algo que ele temia. Depois de algum tempo, o carro parou diante de um conjunto de prédios deteriorados, com a aparência de abandono. O local era um contraste gritante com sua mansão de mármore e vidro, mas havia algo ali que chamava sua atenção. A sensação de déjà vu aumentava a cada segundo. Ele não sabia porquê, mas algo naquele lugar parecia ter sido marcado por sua própria presença, algo que ele não conseguia recordar. Desceu do carro e olhou ao redor. O ar estava pesado, e a mistura de sons, crianças brincando, o murmúrio das conversas e o barulho distante de uma música, preenchia o ambiente de forma desconcertante.
Mas o mais inquietante era a sensação de estar sendo observado. Gaeltier se virou, procurando por qualquer sinal de Zemir, e foi então que o viu. O garoto estava encostado na parede de um dos prédios, observando-o com aqueles olhos profundos que pareciam carregar uma sabedoria além da sua idade. Era como se ele soubesse o que Gaeltier estava pensando, como se pudesse ver além da máscara que ele usava. Seus olhos, escuros e penetrantes, estavam fixos nele, e uma estranha calma se apoderou de Gaeltier. Ele deu alguns passos em direção ao garoto, sem saber o que dizer. Você veio. A voz de Zemir era suave, mas cheia de uma força que Gaeltier não conseguia compreender. Gaeltier apenas assentiu, sentindo o peso da situação em seu peito. Ele olhou ao redor, tentando entender o que o garoto queria mostrar. Mas antes que pudesse perguntar, Zemir falou novamente. Você acha que a sua vida começou quando você se tornou um milionário, não é? Mas o que você não sabe, Gaeltier, é que sua história começou muito antes disso. Muito antes de você decidir quem seria. Aquelas palavras o atingiram como um soco. Ele tentou ignorá-las, tentando convencê-lo de que tudo o que estava acontecendo era uma coincidência, um erro, mas a verdade parecia se aproximar com cada palavra de Zemir. Ele não sabia como, mas sentia que as palavras do garoto estavam se enraizando em sua mente. Zemir se virou e caminhou por um corredor estreito entre os prédios. Gaeltier o seguiu, sem saber o que mais fazer. O que mais o aguardava ali? Ele não sabia, mas algo dentro de si dizia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O corredor se estreitava, e a cada passo que Gaeltier dava, ele sentia que estava sendo levado a um lugar do qual não poderia voltar. Eles chegaram a uma porta enferrujada, quase escondida pela vegetação rasteira. Zemir se virou para ele. Este é o lugar onde tudo começou, Gaeltier. Este é o lugar onde você começou a esquecer quem você realmente é. Com a respiração pesada e o coração batendo forte, Gaeltier entrou, e o que encontrou lá dentro foi algo que jamais imaginaria. O lugar estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada quebrada no canto. O cheiro de mofo e abandono era forte, mas o mais impressionante era o quadro de fotos pendurado na parede. Fotos antigas, de pessoas que ele não reconhecia, mas que tinham um poder inexplicável sobre ele. Zemir o levou até uma foto em particular. A imagem mostrava um homem de aparência séria, com um semblante austero, mas com uma expressão que parecia familiar para Gaeltier. Ele se aproximou da foto, sentindo um arrepio na espinha. O nome escrito abaixo da foto era Marcos Vasconcelos. O que aquilo significava? Gaeltier olhou para Zemir, buscando respostas. Mas o garoto apenas sorriu tristemente. Aqui está a chave, Gaeltier. Marcos Vasconcelos, seu irmão. A palavra irmão ecoou na mente de Gaeltier, mas ele não queria acreditar. Como poderia ser? Ele não tinha um irmão, ou pelo menos nunca soubera disso. Isso não faz sentido, disse Gaeltier, sua voz trêmula. Eu nunca soube disso. Zemir olhou-o com uma expressão grave. Isso é porque você foi feito para esquecer. Mas não tem como fugir da verdade, Gaeltier. Está tudo aqui, e só você pode entender agora. Gaeltier sentiu o peso da revelação caindo sobre ele, como um manto escuro que o envolvia. Ele havia sido moldado por uma vida de mentiras, de ilusões. Agora, diante de tudo o que estava sendo revelado, ele não sabia como lidar com aquilo. Sua história, a história de sua família, havia sido distorcida para sempre. Mas ele não poderia mais voltar atrás. Ele precisaria encarar seu passado, a verdade por trás de tudo o que o havia moldado, e entender quem ele realmente era. E, para isso, ele precisaria confiar em Zemir. Gaeltier estava perdido em seus pensamentos enquanto caminhava pelas ruas de concreto do Rio de Janeiro, o peso da descoberta sobre o seu irmão Marcos Vasconcelos ainda ecoando em sua mente. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se o mundo ao seu redor tivesse perdido toda a cor e nitidez. Sua realidade, construída sobre a riqueza e o status, estava desmoronando diante dos seus olhos. As palavras de Zemir ressoavam em sua mente. Você foi feito para esquecer. O garoto havia falado com uma clareza perturbadora, como se soubesse o que se passava em seu interior de maneira mais profunda do que Gaeltier jamais poderia entender.
E ele não podia mais negar a conexão entre sua vida e a de Marcos, seu irmão perdido, sobre o qual nada sabia. O que mais Emir sabia sobre o passado deles? O que ele queria dizer com aquela frase enigmática? Gaeltier não tinha todas as respostas, mas uma coisa era clara: ele precisava descobrir tudo, mesmo que isso significasse ir mais fundo em um passado doloroso e obscuro. Naquela noite, enquanto o céu de Rio de Janeiro se tingia de um azul escuro, ele retornou à sua mansão, onde tudo começou. As luzes suaves do lar luxuoso não conseguiam esconder a sensação de vazio que o preenchia. O brilho de sua fortuna agora parecia superficial, e a certeza de que algo estava errado sufocava. Ele sentou-se no sofá onde, dias antes, encontrou Zemir, agora uma presença ainda mais enigmática em sua vida. E foi ali, naquele mesmo sofá, que ele decidiu que não poderia mais viver com a dúvida. Gaeltier pegou o telefone e ligou para uma antiga amiga da família, uma mulher de nome Clara, que conhecia a história de sua família melhor do que ninguém. Clara sempre fora uma presença constante na vida dele, mas ela nunca mencionara Marcos, o irmão perdido. A conversa começou de forma tranquila, mas logo a voz de Clara se tornou tensa. Ela hesitou antes de falar. Gaeltier, você não tem ideia do quanto o que está acontecendo é complicado. Marcos foi alguém que desapareceu quando você ainda era muito pequeno, mas ele sempre esteve no centro da nossa história. Você tem direito de saber a verdade, mas o que vou te contar não é fácil de engolir. Ela fez uma pausa, como se estivesse pensando em cada palavra. Gaeltier sentiu seu coração acelerar. Finalmente, ela disse: Marcos não era apenas seu irmão. Ele foi tirado de sua vida de propósito, por alguém que você nunca imaginaria. As palavras de Clara caíram como uma bomba. Alguém que ele nunca imaginaria? Quem poderia ter feito algo assim? Quem foi? Gaeltier mal conseguiu perguntar. Eu não posso te contar tudo agora. Só sei que ele foi levado para longe de você e sua família para proteger algo maior. Algo muito maior do que você pode entender. Gaeltier estava atônito. Ele sentia como se estivesse em um jogo de mistérios e peças faltando, com a sensação de que sua própria história estava sendo manipulada por forças que ele jamais poderia ter previsto. A verdade que ele buscava parecia mais distante do que nunca. Ele desligou o telefone e se recostou no sofá, pensando nas palavras de Clara. Tudo indicava que algo estava sendo escondido dele, mas o que poderia ser tão grande a ponto de ter que apagar a existência de seu próprio irmão de sua vida? Aquela mesma noite, ele decidiu ir à casa de Zemir. O garoto parecia ser a chave para tudo aquilo, uma chave que Gaeltier ainda não sabia como virar. Mas uma coisa estava clara: a conexão entre eles não era uma coincidência, e ele precisava desvendar o que ligava a vida de Zemir à sua. Quando Gaeltier chegou à casa simples onde Zemir morava, o garoto estava sentado no mesmo lugar de antes, com os olhos fixos em algo que Gaeltier não conseguia ver. Ele se aproximou lentamente, com o coração ainda acelerado pela conversa com Clara. Zemir, eu preciso de mais respostas, Gaeltier disse, a voz baixa e firme. O garoto levantou os olhos, e mais uma vez, olhou para Gaeltier com aquela expressão enigmática. Você está começando a entender, não está? Mas você ainda não sabe o suficiente. A verdade está bem diante de você, Gaeltier, mas tem que querer vê-la. Gaeltier sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabia o que Zemir queria dizer com aquelas palavras, mas seu instinto dizia que ele estava se aproximando de algo muito maior, algo que poderia finalmente explicar a razão de tudo. Mas ele também sabia que esse caminho não seria fácil. As respostas que ele buscava poderiam destruir tudo o que ele conhecia. Eu quero entender, Zemir. Me diga o que está acontecendo. O que você sabe sobre Marcos e por que eu não sabia nada dele? O garoto sorriu com um misto de tristeza e compreensão, como se tivesse esperado essa pergunta. Marcos foi afastado de você porque ele não era o irmão que você conhecia. Ele tinha um destino diferente. E agora, Gaeltier, ele está mais perto de você do que você imagina. Mas antes de encontrar a resposta que você procura, você precisa entender uma coisa. A verdade tem o poder de destruir você, se você não estiver pronto para ela. Gaeltier sentiu uma dor aguda no peito. O que isso significava? Ele não sabia, mas uma coisa ele tinha certeza:
Ele não podia mais fugir. A verdade estava vindo em sua direção como uma onda prestes a engoli-lo. Mas ele não podia se afastar agora. Ele tinha que saber o que mais Emir sabia. Ele tinha que entender a ligação entre Marcos e seu próprio destino. Diga-me, Zemir, o que preciso fazer para entender a verdade? O garoto olhou-o com uma intensidade que fez Gaeltier se sentir pequeno diante dele. Você tem que voltar ao começo. Voltar para onde tudo começou, Gaeltier. E, talvez, você precise enfrentar o pior de si mesmo para encontrar a resposta. Gaeltier respirou fundo. Ele sabia que não havia mais volta. A busca pela verdade havia começado, e agora não havia mais como escapar de seu destino. A tensão na mansão de Gaeltier Vasconcelos estava palpável. Cada canto daquele lugar, antes imponente e símbolo do sucesso, agora parecia carregado de sombras, como se o próprio ambiente o observasse, questionando as escolhas que ele fazia. O milionário não conseguia mais sentir a paz que antes sua fortuna lhe proporcionava. As peças de sua vida estavam se encaixando de maneira inquietante e misteriosa, e tudo apontava para um único caminho, o passado. Gaeltier não sabia o que esperava encontrar, mas o destino lhe dizia para ir atrás de respostas, nem que fosse necessário arriscar tudo. A conversa com Zemir ainda estava fresca em sua mente. Você tem que voltar ao começo. Voltar para onde tudo começou. Aquelas palavras ecoavam como um mantra dentro dele. Mas o que isso significava? O que ele deveria procurar no passado que ainda fosse relevante agora, depois de tantos anos? No entanto, Gaeltier sabia que não podia mais ignorar os sinais. A verdade estava se desenrolando diante de seus olhos, e ele sentia que havia algo mais. Algo que ele havia esquecido ou escolhido não ver. Algo que Zemir conhecia, mas que ainda não havia revelado por completo. Na manhã seguinte, ele pegou seu carro e rumou para um lugar que não visitava havia muitos anos. Um antigo orfanato nos arredores da cidade, que, por coincidência ou destino, ficava perto da comunidade onde Marcos e ele haviam sido criados. Gaeltier tinha algumas lembranças vagas de quando visitava o local, ainda criança, com sua mãe. Ele não sabia porque sentia que esse lugar poderia ter algo a ver com seu irmão, mas um impulso interno forçou a seguir esse caminho. O orfanato, agora envelhecido pelo tempo, parecia abandonado, embora algumas crianças ainda brincassem nos jardins. Gaeltier estacionou o carro e, com um suspiro profundo, saiu. Ele estava determinado a descobrir o que mais esse lugar poderia lhe contar sobre Marcos. Talvez, apenas talvez, houvesse uma pista perdida que o ligasse de volta a seu irmão. Ao entrar no prédio, um cheiro de madeira velha e livros empoeirados invadiu suas narinas. O ambiente era sombrio, mas ao mesmo tempo, havia uma tranquilidade estranha no ar. Gaeltier caminhou lentamente pelos corredores silenciosos, lembrando-se das histórias que sua mãe sempre contava sobre o lugar. Ela, uma mulher carinhosa, sempre lhe dissera que esse orfanato era onde ele e Marcos haviam passado parte de suas infâncias, antes de serem adotados por famílias diferentes. Com o coração acelerado, ele pediu permissão à diretora, uma senhora idosa chamada Dona Maria, para vasculhar os arquivos. Ela olhou-o com uma expressão cansada, mas, surpreendentemente, não hesitou em ceder. Você é um dos Vasconcelos, não é? Perguntou, com uma leve melancolia na voz. Sim, sou o Gaeltier. Estou procurando algo sobre o meu irmão. Marcos Vasconcelos. Você se lembra dele? Dona Maria franziu a testa, como se o nome a tivesse tocado de alguma forma. Ela o conduziu até uma sala pequena, onde papéis antigos estavam guardados. A diretora abriu um dos arquivos e, com as mãos trêmulas, começou a folhear as páginas amareladas. Marco Vasconcelos. Ele tinha cerca de 7 anos quando foi adotado. Mas antes disso, ele passou por aqui, junto com você. Você não se lembra. Ela o olhou com uma certa tristeza. Gaeltier estava chocado. Não conseguia entender por que não se lembrava de nada disso. Ele e Marcos haviam sido separados muito cedo, mas por que nunca soubera disso? E por que, ao lembrar-se de sua infância, não conseguia fazer essa conexão? Enquanto a diretora procurava por mais informações, Gaeltier começou a olhar para as fotos antigas nas paredes. A maioria delas mostrava a criança sorrindo,
algumas com faixas coloridas ao redor da cabeça, outras com simples roupas do dia a dia. Mas, em uma das fotos, um detalhe chamou sua atenção. Um menino com olhos escuros, profundamente tristes, olhando fixamente para a câmera, como se quisesse dizer algo. Ele parecia ser da mesma idade que Marcos, talvez um pouco mais velho. Gaeltier aproximou-se da foto, tocando a madeira empoeirada da moldura. "Quem é este garoto?" perguntou, apontando para a imagem. Dona Maria olhou para a foto e, por um momento, sua expressão mudou. "Ah, sim. Esse é José." Ele foi um dos casos mais tristes deste lugar. Ele estava aqui com Marcos na época. Eles eram inseparáveis. O nome José não dizia nada a Gaeltier, mas a maneira como a diretora falou sobre ele despertou algo dentro dele. Por que ela parecia tão desconfortável ao falar daquele nome? Era como se houvesse algo escondido, algo que ela não queria revelar. Ele não sabia exatamente o que, mas a sensação de que a verdade estava próxima começou a tomar conta de seu corpo. Algo estava errado ali. Dona Maria continuou folheando os documentos e, finalmente, encontrou uma folha com o nome de Marcos. Gaeltier se inclinou, ansioso. Ela leu as informações em voz baixa. Marcos foi adotado por uma família em São Paulo. Mas, antes disso, ele e José, esse menino aqui da foto, foram colocados em um programa de proteção. Algo aconteceu com eles. Não se sabe ao certo, mas algo aconteceu antes da adoção de Marcos. Algo que as autoridades preferiram esquecer. Gaeltier sentiu seu sangue gelar. Ele não conseguia entender. José, Marcos e ele. O que eles tinham em comum? O que Dona Maria sabia e não estava dizendo? Eu preciso saber mais sobre José. O que aconteceu com ele? Gaeltier perguntou, tentando controlar a raiva e a frustração que cresciam dentro de si. A diretora olhou-o com pesar. Eu realmente não posso falar sobre isso, Gaeltier. Não posso. Aquelas palavras foram como um baque. Gaeltier sentiu a certeza de que algo muito maior do que ele imaginava estava prestes a ser revelado. Ele havia encontrado uma pista importante, mas sabia que isso era apenas o começo de uma jornada ainda mais sombria. Ele precisava encontrar José, entender o que aconteceu com ele e descobrir a verdade por trás de Marcos. Era o único jeito de entender o mistério que o envolvia. Gaeltier agradeceu à diretora e saiu do orfanato, seu coração mais pesado do que nunca. O caminho estava ficando cada vez mais complexo, mas ele não tinha outra escolha a não ser seguir em frente. José era a chave para desvendar tudo. Gaeltier não conseguia dormir naquela noite. O silêncio da mansão, antes acolhedor, agora parecia sufocante. As descobertas sobre o orfanato e José se torciam em sua mente como uma trama sem fim, e a cada reviravolta que ele desvendava, novas perguntas surgiam. O garoto que ele havia encontrado em sua casa, Zemir, não era apenas um menino perdido nas ruas do Rio de Janeiro. Ele estava conectado a algo muito maior, algo que Gaeltier ainda não conseguia compreender completamente. Ele passava a noite em claro, analisando as anotações que havia feito durante sua visita ao orfanato e revendo as fotos antigas que Dona Maria lhe mostrará. A imagem de José, aquele garoto de olhos tristes, estava gravada em sua memória. Algo sobre ele parecia familiar, como se ele tivesse visto aquele olhar antes, talvez em seu próprio reflexo, quando ainda era criança. Gaeltier sabia que precisava fazer algo para entender melhor essa conexão, mas não sabia ao certo o que. Foi quando ele decidiu tomar uma atitude. Ele iria procurar José. A sensação de que ele era a chave para desvendar todo o mistério o consumia por completo. No fundo, Gaeltier acreditava que aquele encontro poderia ser um momento crucial para entender o que havia acontecido com Marcos e qual o papel de Zemir nisso tudo. Na manhã seguinte, Gaeltier pegou seu celular e começou a fazer uma pesquisa sobre José. Sabia que, com as informações limitadas que Dona Maria lhe fornecera, seria uma tarefa difícil, mas ele não tinha outra opção. Enquanto tentava traçar qualquer pista sobre o paradeiro de José, o nome de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais apareceu em seus resultados de pesquisa. Parecia ser a última residência conhecida do garoto, mas algo parecia errado. Não havia mais informações sobre ele desde sua adolescência, e a falta de qualquer dado recente só aumentava o mistério.
A cidade ficava a cerca de 5 horas de viagem do Rio de Janeiro, mas Gaeltier não hesitou. Ele precisava seguir esse caminho, mesmo que o fizesse sozinho. Após arrumar algumas coisas, ele entrou em seu carro e, sem olhar para trás, partiu. Enquanto dirigia, pensava em como a vida de sua família, e agora de Zemir, estava ligada a um passado que ele mal compreendia. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria identidade. A viagem foi longa e cansativa. À medida que se aproximava da cidade, Gaeltier sentia uma mistura de ansiedade e apreensão. Cada quilômetro que passava parecia carregado de algo que ele ainda não conseguia explicar. Ao chegar, ele percebeu que a cidade, apesar de pequena, estava cheia de histórias e segredos, como se todos ali soubessem algo que ele ainda não sabia. Mas o que seria? Ele se dirigiu até o local que constava nos registros, uma casa simples, de fachada branca e portão de madeira. Parecia ser a última residência conhecida de José. A rua era tranquila e silenciosa, sem nenhum movimento notável. Quando Gaeltier estacionou o carro e saiu, o som das folhas secas sendo pisadas sob seus pés parecia ecoar mais alto do que deveria. Com um nó na garganta, ele caminhou até a porta e bateu. Depois de alguns segundos, a porta se abriu lentamente, e uma mulher de meia-idade apareceu, olhando-o com curiosidade. Ela era morena, com olhos gentis, mas com um semblante cansado. "Oi, posso ajudá-lo?", perguntou ela, com uma voz suave, mas cheia de desconfiança. Gaeltier, tentando parecer o mais calmo possível, se apresentou. "Olá, meu nome é Gaeltier Vasconcelos. Estou procurando por José, você o conhece?" A mulher franziu a testa ao ouvir o nome. "José? Eu o conheci. Ele foi meu vizinho há muitos anos. Mas faz tempo que ele não mora mais aqui." Gaeltier ficou intrigado. "Você sabe para onde ele foi? Qual foi o último lugar onde ele esteve?" A mulher olhou para ele com uma expressão de dor. "Não é fácil falar sobre isso. José, ele saiu daqui jovem. Mas, antes de ir embora, algo muito estranho aconteceu. Eu o vi uma última vez, e ele parecia diferente. Não era mais o mesmo. Ele estava obcecado com algo que ele nunca me contou. Mas eu sei que, antes de sumir, ele deixou um recado para alguém. Ele disse que a verdade estava enterrada, e que todos nós iríamos entender um dia. Eu não sei o que isso significa, mas, desde então, nunca mais soube dele." Gaeltier ficou em silêncio, processando as palavras daquela mulher. O que José queria dizer com a verdade enterrada? E por que ele acreditava que todos entenderiam um dia? Essas palavras soaram como um presságio de algo muito maior e mais profundo. Com a mente ainda agitada pelas revelações, Gaeltier se despediu da mulher e se afastou da casa. Ele precisava pensar, precisava entender o que estava acontecendo. Tudo estava conectado de alguma maneira, mas como? Enquanto voltava para o carro, algo lhe chamou a atenção. Um velho jornal, amassado e caído no chão, estava parcialmente aberto. Gaeltier se abaixou e pegou-o, sentindo uma leve arrepios nas costas. Ao folhear as páginas, ele encontrou uma matéria antiga sobre desaparecimentos misteriosos na cidade, mencionando uma série de casos envolvendo jovens e pessoas desaparecidas. O nome de José estava ali, entre as vítimas, mas havia algo mais: vítimas ligadas ao legado de famílias poderosas do Rio de Janeiro. Aquelas palavras cortaram como uma faca. O legado de sua família estava envolvido de alguma forma com o desaparecimento de José e com as vítimas daquela cidade. Era mais do que ele imaginava, e ele sabia que estava cada vez mais próximo de descobrir o que isso significava. Gaeltier entrou em seu carro, com o jornal nas mãos, e, com a mente fervilhando de novas perguntas, deu partida. Ele sabia que a verdade estava à sua espera, e que sua busca por respostas estava apenas começando. Aquela manhã estava silenciosa, quase como se o próprio Rio de Janeiro estivesse esperando por algo importante acontecer. Gaeltier Vasconcelos estava em sua mansão, olhando para o jornal que ainda estava em suas mãos. A revelação sobre o passado de José, sobre o desaparecimento de várias pessoas ligadas às famílias poderosas do Rio, o legado sombrio que se entrelaçava com sua própria história, o deixava em um estado de inquietação que ele não conseguia mais controlar. As peças estavam se encaixando,
Mas algo ainda não estava claro. Algo ainda o atormentava, como uma verdade que ele não queria aceitar. Zemir, o menino de rua que havia encontrado em seu sofá, já não parecia mais um estranho em sua vida. O garoto estava em sua casa semanas agora, e, enquanto os dias passavam, ele parecia estar se tornando mais do que uma simples conexão com o passado distante de Gaeltier. Havia uma relação profunda entre eles, algo que ia além do destino. Zemir, com seus olhos cheios de mistério, parecia saber mais do que dizia, mas nunca falava sobre seu passado. Após a visita à pequena cidade em Minas Gerais, onde descobriu mais sobre o desaparecimento de José, Gaeltier voltou para casa com uma sensação de urgência. Ele sabia que estava prestes a descobrir o maior segredo de sua vida, algo que mudaria tudo para sempre. O garoto Zemir não era apenas um menino perdido, ele era a chave para a compreensão final da história. Gaeltier convocou Zemir para uma conversa, sem saber exatamente o que esperar. Quando o garoto entrou no escritório, com seu olhar que misturava inocência e sabedoria além de seus anos, Gaeltier pediu para que ele se sentasse. Zemir, Gaeltier começou, a voz trêmula de emoção. Eu preciso saber a verdade. O que está acontecendo aqui? O que você sabe sobre José? E por que tudo isso está me afetando tanto? Zemir olhou para ele com uma calma impressionante. Parecia que o garoto sabia que aquele momento havia chegado. Você não vai gostar do que vai ouvir, Sr. Gaeltier, disse ele, com uma leveza que contrastava com o peso de suas palavras. Mas é hora de você entender. O que eu sei, o que você sabe, está interligado. Somos mais parecidos do que imagina. Gaeltier sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? José era seu irmão, senhor, disse Zemir, as palavras caindo como uma bomba sobre o empresário. Ele foi tirado de sua vida há muito tempo. Mas, antes de ir, ele deixou um legado. A verdade que você procura. A verdade está em você. E eu estou aqui para ajudá-lo a encontrar isso. Gaeltier ficou atônito. Seus pensamentos estavam fragmentados. José, seu irmão? Ele sabia que havia algo estranho acontecendo, mas nunca imaginaria que a chave para o mistério estava tão próxima. Você está dizendo que eu tenho um irmão que eu nunca soube que existia? Gaeltier perguntou, tentando processar a enormidade da revelação. Zemir assentiu. José foi dado para adoção quando vocês ainda eram bebês. Sua família, a família Vasconcelos, não queria um segundo filho. Mas José, ele sempre soube. Ele sabia quem você era, mas não queria se aproximar, porque sabia que a sua história estava marcada por segredos que você ainda não estava pronto para entender. O silêncio tomou conta do ambiente. Gaeltier estava atônito, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, surpresa. O fato de ter um irmão perdido, alguém que ele jamais conhecera, e o fato de que essa pessoa tinha sido envolvida em um passado tão sombrio, o deixava paralisado. Então, por que você está aqui, Zemir? O que isso tem a ver com você? Gaeltier perguntou, tentando entender qual era o papel do garoto em toda essa história. Zemir olhou para ele, seus olhos brilhando com uma luz enigmática. Eu sou o fio que conecta você a José. Quando você encontrou-me naquela noite, estava predestinado a descobrir a verdade. A sua vida e a minha têm mais em comum do que você imagina. Você me encontrou porque precisávamos nos encontrar. O destino, Sr. Gaeltier, nos uniu. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Gaeltier. Ele estava começando a entender, mas as respostas ainda não eram suficientes. Ele precisava de mais. Precisava entender por que José, e agora Zemir, haviam sido tão importantes para ele. José deixou uma carta, antes de desaparecer, uma carta que ninguém jamais encontrou. Ela foi deixada para você, Gaeltier, e contém todas as respostas que você busca. Mas você nunca soube disso, porque sua vida foi construída sobre mentiras e encobrimentos. Gaeltier sentiu uma onda de dor e revolta. Onde está essa carta, Zemir? Preciso dela agora. Zemir olhou para ele com uma expressão triste. A carta foi escondida em um lugar que você conhece muito bem. Ela está na mansão da família, em um cofre secreto, guardada por alguém que você jamais imaginaria. Gaeltier se levantou abruptamente.
Eu preciso ir lá agora. Zemir o deteve com um gesto. Mas antes, Senhor, você precisa entender. Não é apenas uma carta. É um legado. José, antes de desaparecer, deixou algo mais importante para você. Algo que vai mudar a maneira como você vê o mundo, a sua família e a si mesmo. Gaeltier respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Ele sabia que o momento de encarar a verdade estava se aproximando. Ele se despediu de Zemir com um olhar de gratidão, sabendo que, apesar de tudo, aquele garoto havia sido sua ponte para o passado que ele tanto temia descobrir. Quando Gaeltier finalmente chegou ao cofre secreto, ele estava preparado para o que fosse encontrar. O destino que unira José, e agora Zemir, estava prestes a ser revelado. Ele sabia que, com a verdade nas mãos, nada seria o mesmo. E assim, com um simples giro de chave, Gaeltier Vasconcelos finalmente descobriu o segredo que mudaria sua vida para sempre. Se você chegou até o final, comente sofá, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.